Olá, meus caros. Aqui é o Corvo. E volto para progredir na apresentação de músicas e álbuns da Omyoza, banda japonesa que se propõe a abordar a temática yokai, eventos culturais e biografias de algumas figuras históricas do Japão em suas composições. Respeitando a cronologia, hoje abordarei o álbum Hyakki Ryoran, título que significa todos os tipos de monstros em todo lugar. Este álbum foi lançado no ano seguinte do álbum de estreia, o que reforça o que eu já havia mencionado no vídeo anterior sobre a característica da Omyoza de gravar e excursionar constantemente. Hyakki Ryoran, álbum de 2000, certamente está num lugar muito próximo em termos de visão e sonoridade, se compararmos com o primeiro álbum. Naturalmente, as composições que aqui serão apresentadas são apenas um pouco mais novas e retratam os sentimentos e vislumbres dos membros da banda em uma época similar. Dito isso, é necessário dizer que Hyakki Ryoran, musicalmente, não deixa de ser, por sua vez, uma progressão natural de onde o álbum Kikoku Tensho parou. Já com alguns anos de estrada, de palco e com o álbum já lançado, certamente grande parte da ansiedade diminuiu. Os músicos começaram a ficar mais cascudos e assertivos para perceber, tanto ao vivo como no estúdio, o que poderia funcionar melhor, como dar um passo adiante em relação ao seu trabalho até aquele determinado momento. E na minha avaliação, é exatamente isso que acontece aqui, em Hyakki Ryoran. A Omyoza mantém todos os elementos que funcionaram no álbum anterior, como as músicas com temáticas de yokai específicas. Dá prosseguimento também na série de músicas que estaria se formando, que é a série dos pergaminhos ninja, a série Ninpocho. Mas a banda neste álbum não para por aí, vai além. Algo que Matatabi e os demais já haviam experimentado no álbum anterior foi a brincadeira com um jogo folclórico chamado Hyaku Monogatari. Essa atividade de lazer, cujo significado é sem histórias de fantasmas, foi exaustivamente praticada principalmente no período Edo, também conhecido como período Tokugawa, que durou de 1603 a 1868. Nela, um grupo de pessoas se reúne em uma sala e juntas passam a contar histórias supostamente reais sobre yokai, seguindo algumas regras. Segundo registros históricos, havia duas maneiras tradicionais de jogar o Hyaku Monogatari. Uma era utilizando uma tigela d'água, para que os jogadores pudessem vislumbrar se apareceria algum reflexo da entidade narrada na história. Lembra um pouco o nosso Ouija ocidental, não é mesmo? Mas aqui a temática central é a yokai. E o jogo é bem mais exigente, porque os participantes teriam que ser criativos o suficiente para narrar histórias, visto que o yokai refletido na água seria aquele contemplado por elas em suas criações. Acreditava-se que, na medida em que as histórias sobre yokai e demais fantasmas fossem sendo contadas, em algum momento esses seres sobrenaturais iriam se manifestar. Os jogadores acreditavam que eles ficavam rondando a sala, interessados a ouvir as histórias junto ao grupo, esperando serem mencionados para assim se manifestar. E em um segundo modo de jogar seria através do uso de velas. As pessoas, no caso, acendiam 100 velas no total, que seriam apagadas na medida em que cada história era contada. Obviamente, este modelo é o mais romântico, enfeitado, porque, convenhamos, difícil arrumar tanta vela para jogar Hyaku Monogatari, ou até mesmo tempo disponível para contar 100 histórias. É claro que, como vemos no ocidente, o Hyaku Monogatari também era jogado com medidas de segurança. Os japoneses do período Edo conjuravam uma barreira espiritual chamada Keikai ao redor da sala. E neste jogo, também não era permitido que alguém abandonasse ou deixasse a sala antes do término, porque essa era uma condição que deixava os yokai livres para seguir
e atormentar o desistente pelo resto da vida. Era o Kekai quem protegia os jogadores, e deixar a partida antes do término quebraria a imunidade da pessoa. Caso vocês queiram saber mais profundamente sobre o Hyakko Monogatari e suas origens, eu já fiz um vídeo sobre a temática aqui no canal, na playlist Japão e Literatura. Deixarei o card acima para os mais curiosos consultarem, se aprofundarem e conhecerem melhor o Hyakko Monogatari. Mas qual a relação existente entre o jogo e a Omyoza? Muito simples. Ele é a fonte de inspiração para a Omyoza escrever algumas músicas que possuem histórias de sua própria autoria. Como mostrei na análise do álbum anterior, várias músicas da Omyoza usam como inspiração materiais bibliográficos reais relacionados aos yokai, inclusive alguns contos literários de autores que escreveram histórias relacionadas a eles, como vimos na música Memaizaka, do primeiro álbum. No entanto, algumas vezes as descrições sobre yokai são muito simples e diretas, sem muita profundidade e não possuem outras fontes onde seus conceitos são expandidos. É aí que entra a Omyoza. Usando a prática e conceito do Hyakko Monogatari, a Omyoza pode contar histórias próprias sobre esses yokai, usando seus conceitos básicos, mas inserindo-os em uma narrativa rica o suficiente para ser plano de fundo para uma composição musical. É algo que já havíamos visto acontecer no primeiro álbum em canções como Kori no Kusabi e Omyoji. No entanto, aqui, no álbum Hyakki Ryoran, a Omyoza vai explorar este elemento com ainda mais intensidade. Então, quando houver uma história autoral de Matatabi, onde ele usa um yokai como personagem e fonte de inspiração, devemos lembrar que ele e os demais membros da banda estão partindo deste princípio. É como se eles estivessem reunidos numa sala prontos para jogar o Hyakko Monogatari. Adicionalmente, é válido ressaltar que o Hyakko Monogatari torna possível que a banda crie, se quiser, novos yokai ou histórias fantasmagóricas, algo que ela faria no futuro, em poucas ocasiões, como por exemplo na música Hebimiko, do álbum Fujin Kaiko, de 2014. Mas é algo realmente raro, visto que o número absurdamente gigantesco de yokai existentes fornece material mais do que suficiente para a Omyoza não precisar criar outros novos. Mas é algo que às vezes a banda não abre mão de fazer. Ora, criar é o fundamento básico da arte, não é mesmo? É inspirador, excitante e realmente um recurso que não se pode jogar fora, principalmente quando se tem ideias excelentes e que funcionam bem com um conceito para um álbum. Bem, algo que ainda preciso mencionar é que a Omyoza começou a expandir ainda mais suas consultas e inspirações bibliográficas neste álbum. Em Hyakki Ryoran, a Omyoza passaria a usar fontes mais comerciais que os inspiraram como pessoas em sua juventude. Neste álbum temos, por exemplo, uma música inspirada na novel de Hiroshi Aramata, Teito Monogatari, como também no maravilhoso mangá clássico Ayako, de Osamu Tezuka, e certamente um dos mais importantes da história japonesa. São obras que causaram muito impacto nos músicos e o caráter histórico retratado em cada uma delas também é algo precioso para entender a organização social do Japão em alguns períodos históricos. Sendo assim, elas são uma expressão de um gosto individual, é claro, mas também um material rico para as músicas, uma grande adição à riqueza do álbum. Hyakki Ryoran, como o nome sugere, continua de onde o álbum anterior parou. Seu debut abriu os portões do sobrenatural para o nosso mundo. Aqui os yokai já estão alojados. E é como o título diz, eles estão por toda parte. Sendo assim, Hyakki Ryoran não nos poupará de yokais interessantes e tradicionais, os quais abordarei na sequência da minha narrativa.
No departamento musical, este álbum agradará ainda mais quem gostou do primeiro. Uma evolução nítida que podemos perceber de cara é na produção. Os riffs e melodias estão muito mais limpos e cristalinos. E Hiaki Hyoran possui uma tendência de investir constantemente num equilíbrio entre trechos melódicos e agressivos, explorando de forma significativa os vocais de Matatabe e Koroneko, que aqui estão cantando em variedade e diversidade de tons, de acordo com o que pedem os riffs tocados por Manek e Karukan. Adequados ao tipo de humor específico e para ilustrar a narrativa ou trecho das músicas. A interpretação está realmente excelente. Falando em guitarristas, o álbum é claramente orientado para as guitarras. Em Hiaki Hyoran, teremos muito mais solos do que no álbum anterior, sem falar que as guitarras estão muito altas. Foram colocadas mais na frente no produto final da mixagem. Mas é algo que não deixa ofuscar os outros instrumentos, visto que haverá momentos únicos para o baixo e a bateria brilharem, visto que são elas o que realmente dita o ritmo da música e histórias que virão. Não há exageros em Hiaki Hyoran, definitivamente. Sem mais delongas, vamos então às faixas. Shiki wo Karumono, aquele que estimula o Shiki. É a música que abre o álbum com os dois pés na porta, de maneira magistral. É incrível como essa faixa é poderosa, nada melhor e mais compatível com o tema dela. Esta faixa falará sobre o Shikigami, que, por si só, são uma fonte gigantesca de poder. A música Omyoji, no álbum anterior, focou mais nos praticantes do Myodo, inclusive na sua capacidade de controlar o Shikigami. Aqui nesta música, o foco muda. Agora são os Shikigami que passam a estar nos holofotes e a música, tanto lírica como sonoramente, é uma explosão dos sentidos, de energia gigantesca cuja função é justamente nos fazer sentir sonoramente a dimensão colossal do poder do Shikigami. Os riffs de Manek e Karukan são matadores. Karukan, inclusive, vai mostrar nesta música que a influência que diz ter sofrido de guitarristas como Jason Becker e Paul Gilbert não é algo da boca para fora. Ele arrebenta no shred. A introdução da música é consideravelmente exótica, onde temos a sensação de conjuração ou prece ao mundo arcano. Há uso, inclusive, de misturas e combinações de versos, partes de vários poemas de Hyakuni Isshu, os 100 poemas de 100 poetas. Logo após, as guitarras entram com um todo, com riffs matadores. Há uma nítida demonstração aqui das influências que a Myoza sofreu de estilos como o thrash metal e o heavy metal clássico, mais especificamente da New Wave of British Heavy Metal, com uma influência clara de Iron Maiden, com riffs sólidos e de alta frequência, muito rápidos. Manek e Karukan já estão de cara transmitindo a mensagem de que ambos neste álbum estão vigorosos, que virão com tudo e demonstrarão como evoluíram como guitarristas. Seu ímpeto é tão magistral que é como se os dois estivessem sendo assessorados eles mesmos por um Shikigami, encantando suas guitarras, tamanha energia que demonstraram rifando nas 6 cordas. Naturalmente não poderíamos prosseguir sem antes falar um pouco desses espíritos majestosos que são o Shikigami. O Shikigami, o espírito cerimonial, é descrito pela literatura yokai como o servo dos Onmyoji, possuindo várias formas e tipos. Eles são conjurados através de rituais complexos e específicos para cumprir uma gama gigantesca de funções no cotidiano de seus mestres, sejam trabalhos simples ou até mesmo de alta complexidade. Muitos Onmyoji confiavam aos Shikigami também a função de guarda-costas, seus leais e implacáveis protetores. Os Shikigami possuem uma aura mágica que os torna uma espécie de amuleto ambulante, capazes de trazer boa sorte, quebrar maldições e criar imunidade contra enfermidades físicas e espirituais. Embora a caracterização do Shikigami possa nos transmitir uma ideia de servidão,
não se deixe enganar. É uma questão puramente de semântica. Na realidade, os Shikigami eram tratados com reverência e muito respeito pelos Onmyōji, vistos realmente como parceiros. Havia uma noção de parceria clara entre o mestre e o espírito manifesto, algo deveras necessário, pois os Shikigami não são apenas energia, mas seres com consciência e sabedoria, podendo alguns deles serem caracterizados até mesmo como Kami, Deus. Desagradar o Shikigami certamente não é algo muito sábio, visto o tamanho do poder que engendram, algo que os torna também perigosos para aqueles que os subestimam ou fazem um mau uso de suas habilidades. Os Shikigami podiam se manifestar de inúmeras formas. Por exemplo, em objetos pequenos e consagrados, amuletos ou tiras de papel. Eram capazes de entrar no corpo de animais através da possessão, usando corpos de aves, mamíferos e répteis, por exemplo. Os Shikigami mais poderosos podiam até mesmo se manifestar assumindo a forma humana, de fantasmas ou yokai. Mesmo com todo esse poder, um Shikigami conjurado serve fielmente ao seu mestre. Ele fica restrito por este vínculo, obrigado a cumpri-lo. Mas, como mencionei, um Shikigami tem consciência, e abuso de uma entidade não deixará de ser lembrado por ela no futuro. Se o Shikigami por alguma razão deixar de servir o Onmyōji, ficar livre do seu serviço, ele pode muito bem levar todas as experiências que teve com este Onmyōji em consideração futuramente. Mas, de maneira em geral, abusar de um Shikigami era algo realmente muito raro. Os Onmyōji possuíam uma moral que se baseava nos princípios do Onmyodo, que visa o equilíbrio segundo os ensinamentos da filosofia do Yin-Yang. Um Onmyōji corrompido, que faz uso dos poderes do Shikigami para o mal, é algo muito raro. Portanto, por mais que o princípio da conjuração indique um aprisionamento e servitude do Shikigami, a relação do yokai com o mestre era baseada também no respeito e no equilíbrio. O Shikigami e a crença relacionada a eles têm raízes fortes na fé shintoísta. De acordo com esta fé, tanto humanos como os kami possuem uma alma chamada mitama. Cada mitama é dividido em 4 espíritos, sempre em estado de oposição entre si, chamados por sua vez de tamashi. São eles o Aramitama, que é o espírito da coragem, perseverança e extroversão. O Nijimitama, que é o espírito da paz, harmonia e cooperação. O Sakimitama, que é o espírito da felicidade, amor e carinho. E por fim, o Kujimitama, que é o espírito da sabedoria, observação e análise. Os Tamashi estão dentro de uma hierarquia, onde são considerados e controlados, na verdade, por outro espírito, o Naori, que estabelece uma forma de conexão entre o céu e o mundo terreno. Dentro deste sistema, o Aramitama e o Nijimitama se opõem entre si, enquanto o Sakimitama e o Kushimitama são considerados aspectos do Nijimitama. Todos eles são controlados pelo Naori, a super-alma, e trabalham dentro desta configuração para, em sua totalidade, criar o Mitama, a alma. E é aqui que entra o detalhe importante. Quando alguém lida com Shikigami, estamos falando de entidades que possuem essa essência. Quando o Onmyōji conjura algum deles, ele tem que saber exatamente o tipo de Tamashi que é o mais sobressalente, o que o caracteriza mais fortemente. Enquanto o Nijimitama se manifesta em espíritos benevolentes e prestativos, o Aramitama é expresso em espíritos furiosos, selvagens e destrutivos. E esta é uma das bases da crença shintoísta. A busca pela pacificação entre o Aramitama agressivo e pela geração do Nijimitama pacífico. Sendo assim,
Os shintoístas rezam e cantam com a sua fé direcionada para o Nijimitama dos Kami, com o objetivo de provocar atos de benevolência dessas entidades. Mas, obviamente, houve aqueles que faziam conjurações e feitiços sombrios em busca do poder ou para causar mal aos outros, recorrendo assim à invocação do Aramitama. A música seguinte é Ouka no Kotowari, A Verdade das Flores de Cerejeira. Uma balada belíssima. Possui um riff muito marcante e cativante, e sua narrativa é repleta de expressividade e paixão por parte de Matatabe e Kuroneko, que dividem os vocais. E paixão não poderia faltar quando falamos de um yokai que espelha o significado dessa palavra tanto no sentido positivo quanto no negativo. Esta música irá retratar a yokai Jorogumo, que possui grande libido e desejo, mas é repleta também de malícia e perversidade, como é típico das aranhas, as copuladoras e devoradoras dos machos. Curiosamente, no Japão, o kanji utilizado para Jorogumo tem significado próximo de senhora da ligação ou aranha prostituta, algo que absolutamente traduz tudo relacionado a este yokai, visto que a Jorogumo seduz homens na forma humana, se metamorfoseando em belas donzelas para então aprisioná-los e devorá-los durante o ato sexual. O termo Jorogumo também é utilizado no Japão para descrever aranhas de espécies reais. Uma é a Néfila, que é conhecida pela sua grande capacidade de tecer teias que transmitem uma sensação de tridimensionalidade e que contém um certo brilho radiante, algo que as fazem ser apelidadas de tecedeiras de teias douradas. A Jorogumo carrega em seu conceito esta capacidade do deslumbramento, de beleza estonteante e uso de trajes, kimonos refinados, algo que podemos estabelecer uma conexão conceitual com esta espécie de aranha. Já outra espécie é a Agiope, famosa principalmente pelo comportamento de acasalamento, que é o que de fato a aproxima da yokai Jorogumo. Ela possui um comportamento sexual bastante agressivo, truculento, que sempre envolve um acasalamento forçado por parte do macho e o assassinato do mesmo, praticado pela parte da fêmea, que o pica, o envolve em seda e mais tarde devora seu corpo. A Jorogumo utiliza o artifício sexual para atrair os homens, algo que a diferencia da aranha Agiope. No entanto, quando um homem cai em seus feitiços, será enrolado em suas teias e devorado vivo, brutalmente por ela. Vale ressaltar que a fisiologia real dessas espécies de aranhas, mencionadas aqui, são aquelas que proporcionam uma retratação artística mais assertiva da Jorogumo, quando esta é desenhada ou pintada em quadros manuais, mangás ou animes. Esta música da Umyoza envolve novamente uma obra do autor Natsuhiko Kyogoku, chamada Jorogumo no Kotowari. A letra da música trará nuances, sentimentos e cenas relativas a esta obra literária, sem deixar de retratar os principais aspectos da Jorogumo, assim como o autor fez. No Japão, as aranhas possuem significados muito especiais, normalmente manifestando poderes sobrenaturais muito ameaçadores. A Jorogumo não é o único yokai aracnídeo conhecido no Japão, mas certamente ela é o yokai deste tipo mais famoso não apenas na ilha, mas em todo o mundo. Sua absurda beleza, mesmo na forma monstruosa, é proporcional ao terror causado em seus amantes. Sua predileção sempre foi por rapazes jovens, na flor da idade. Aparentemente, a yokai gosta de carne saudável, de primeira, e digo isso no sentido mais mórbido possível. Como as aranhas que serviram para sua inspiração, a Jorogumo é solitária. O fato de ela atrair rapazes não implica em desejo de que este contato seja prolongado. Muito pelo contrário. É um yokai bastante narcisista. Seus atos são dotados de extrema crueldade, algo perceptível na forma como se alimentam dos tolos que caem em sua armadilha. Certamente ela os comerá vivos,
e tendo bastante prazer em cada urro terrível de dor emitido por sua presa. Sua astúcia é sem precedentes, como revela sua grande habilidade de dissimulação. Seu coração frio contribui muito para a meticulosidade de suas ações, que culminam na presa sendo atraída para seu covil em cavernas, florestas ou casas vazias no ambiente urbano. Uma lenda muito famosa da Jorogumo no Japão é a da Cachoeira Joren, em Izu, Shizuoka. Não contarei muitas lendas que envolvem a Jorogumo aqui, visto que é um tópico muito amplo. Mas a da Cachoeira Joren é tão famosa que o local se tornou um ponto turístico e, portanto, vale a pena mencionar. Conta a lenda que um homem descansava ao pé da cachoeira e, de repente, seus pés ficaram presos, sem ele perceber, em várias teias de aranha. Quando ele conseguiu se libertar com muita dificuldade das teias, ele as amarrou num tronco de árvore que, por sua vez, foi arrancado e arrastado para as águas, tamanha resistência e tensão dos fios. A partir daquele dia, os moradores da região evitavam a cachoeira a todo custo. Todos sabiam que algo sobrenatural residia naquele lugar. Mas, certo dia, um lenhador desinformado que não era morador local decidiu extrair madeira próximo da cachoeira Joren. Acidentalmente, ele deixou seu machado cair na água e precisou mergulhar no rio para procurá-lo. Submerso, uma bela mulher se revelava para ele. Ela gentilmente devolve o machado e, já na superfície, ela pede para que ele jamais conte para alguém sobre ela. O que o lenhador promete, e cumpre, mas só até cair numa bebedeira. Ele bebe, enche a cara e, por ansiedade, acaba revelando o ocorrido. Naquela mesma noite, ele caiu em sono profundo, dormiu profundamente e não acordou mais. Há uma variação dessa história onde o lenhador se apaixona pela Jorogumo, algo mais plausível e ilustrativo no caso. Ele passa a visitá-la com frequência na cachoeira, e com o passar do tempo vai ficando cada vez mais fraco, como se sua energia vital estivesse sendo drenada. O monge, ao descobrir o que se passava com ele, logo se dá conta que ele estava sob feitiço da aranha prostituta, e então vai com ele na cachoeira e recita um sutra budista de proteção. A Jorogumo é afetada e então revida, lançando suas teias de modo a tentar capturar o lenhador. Mesmo com os ensinamentos do monge, vendo com os próprios olhos que a donzela era uma criatura infernal, o lenhador ainda não conseguia reprimir a paixão profunda que sentia pela Jorogumo. E assim, em um gesto suicida, ele corre para a cachoeira, onde é capturado, levado para as profundezas e nunca mais visto novamente. Este conto revela certo aspecto social da Jorogumo. Ela é, como mencionei, inteligente e dissimulada, o que dá ao yokai capacidades argumentativas e boa oratória, embora sozinha ela prefira estar. Essa característica pode ser usada para conseguir favores dos jovens, quando ela necessita de algo específico. Como se não bastasse, a Jorogumo é considerada pelas demais aranhas uma matriarca da espécie. Sua aura sobrenatural dá a ela a capacidade de controlar enxames de aranhas, inclusive outras sobrenaturais também, como as aranhas cuspidoras de fogo. Isso pode ser utilizado tanto como forma de proteção do seu covil ou para possíveis ataques. Mas, de maneira geral, a yokai aracnídea é muito discreta. O que ela gosta mesmo é de enganar jovens estúpidos, movidos pelo impulso sexual, e sugá-los até os ossos em seus covis. Em relação à música Ouka no Kotoari, creio que ela reflete muitas características citadas. As palavras e interpretação de Matatabe revelam um espírito envolvido e apaixonado, perdido no tom sombrio das pétalas de cerejeira, enquanto a voz de Kuroneko é de uma doçura que deixa bastante evidente como a Jorogumo pode ser hipnótica e irresistível, usando seus fios de seda efêmeros para laçar os corações dos mais ingênuos e frágeis.
A terceira canção deste álbum é sobre o yokai dos obstáculos, o Nurikabe. Mais comum na crença popular das comunidades costeiras, o Nurikabe é classificado como um yokai sólido, como se fosse uma parede, que impede o prosseguimento de uma pessoa que transita por ruas escuras e becos, locais onde ele tem predileção de se manifestar. Espaços curtos certamente são o atrativo principal para o Nurikabe, e talvez a crença a ele esteja relacionada a pessoas em áreas de baixa visibilidade, perdidas em ruas e becos estreitos, labirínticos, que de repente trombavam com algo que não necessariamente conseguiam identificar. O detalhe é que o Nurikabe, apesar de ser descrito como uma parede, sempre foi relatado desta forma devido à sensação que as pessoas relatavam, como elas sentiam contato físico com este yokai. A manifestação do Nurikabe é invisível, o que faz com que poucas informações existam sobre a real aparência dele. As imagens que existem do Nurikabe são meramente ilustrativas e não oriundas de relatos verbais. Elas começaram a ser pintadas no período Edo, por alguns artistas daquela época, dando um aspecto mais animalesco e grotesco para estes seres quadrangulares, sempre planos e albinos. Aqueles que tiveram experiência com Nurikabe relatavam que a sensação era de uma superfície lisa, de aspecto evanescente, que revelava alguns pequenos traços vagos e pouco conclusivos. Como a maioria dos yokai, o Nurikabe tem hábito noturno. As pessoas tinham medo de trombar com um durante as caminhadas noturnas, se verem diante de uma parede invisível que as impediria de ir para casa. E o bloqueio do Nurikabe é sempre total. Ele comporta toda a extensão do local que deseja bloquear. Não há como transpô-lo. Sua estrutura e resistência também é gigantesca, e não é possível forçá-los, derrubá-los ou destruí-los com algum golpe. Eles não se movem. Não interessa o que faça. A única forma de um Nurikabe desaparecer, reza a lenda, é caso você o cutuque com um graveto na parte inferior dele, perto do chão. Isso fará com que ele desapareça, e assim a pessoa poderá seguir seu caminho. O Nurikabe, de modo geral, é um yokai muito misterioso. Sua própria origem não tem registros claros ou conclusivos. O nome que recebeu é um indicativo de que ele possa estar relacionado a yokai do tipo Tsukumogami, que são aqueles que se manifestam através de objetos, principalmente domésticos. Há a crença de que os Nurikabe possam ser também um tipo de manifestação de um yokai bem mais poderoso e tradicional do Japão, o Tanuki, em virtude dele ser conhecido pelas travessuras e gosto pelo caos. Nesta música, a Omyoza joga o Hyako Monogatari. A história que contam é mais ou menos assim. No topo de um precipício, um homem aparentemente à beira das lágrimas estava olhando para a floresta que se espalhava diante de seus olhos. Ele suspira e diz: "O que foi que eu fiz? Como eu pude derrubá-lo? Estou acabado." O homem tinha ficado responsável por entregar ao ancião da vila vizinha, um item importante que simbolizava a paz entre as duas aldeias. Ele foi descuidado com aquele item tão crucial, o derrubando no penhasco. Ele pensa: eu não posso ir à vila vizinha desse jeito. E por outro lado, eu simplesmente não posso voltar como se nada tivesse acontecido. Como se estivesse cercado por uma parede invisível, por um tempo o homem ficou ali com a cabeça entre as mãos, incapaz de se mover. No entanto, ele havia aceito a missão com a condição de cumpri-la mesmo que isso lhe custasse a vida. Nervoso e inseguro, ele decide ignorar sua própria segurança, tentando descer no penhasco para procurar o item. Parecia que descer seria mais fácil do que ele pensara, mas no momento em que ele relaxou a guarda, para a sua má sorte, ele caiu, rolando como uma pedra ladeira abaixo. Somente o seu triste grito de morte ecoou pelas montanhas. Pouco tempo depois, ele parecia realmente estar acabado, mas milagrosamente, graças a um galho que interrompeu sua queda,
ele conseguiu escapar da morte. Além disso, ele conseguira coletar a oferta de paz e tentou subir o penhasco, todo em farrapos. Agora eu posso completar minha missão, ele pensou, mas seu alívio foi apenas passageiro, pois uma sombra caiu próxima a ele. A entidade lhe disse: "A coisinha que você tem aí é muito legal. Entregue-a para mim." Como dizem, os infortúnios sempre vêm em pares. O destino do homem e a oferta de paz que ele arriscou sua vida para recuperar estavam por um fio, quando 3 homens da estrada apareceram de repente na sua frente. O homem ficou tão surpreso que ele não conseguiu nem pronunciar uma palavra, mas como ele já estava preparado para morrer, começou a balançar desesperadamente sobre um graveto que estava ao lado dele. Por um momento, os salteadores pareciam ter sido pegos de surpresa, mas logo sorriram e trocaram olhares, começando a se aproximar do homem. Mas naquele momento o bastão sobre o qual ele balançava enviou uma pequena pedra, que voou em um ângulo perfeito para o bosque no lado oposto do penhasco. Imediatamente, um enxame de abelhas surgiu de lá, acompanhado de um zumbido cruel. Como se tivessem sido ordenadas por alguém, as abelhas atacaram os ladrões da estrada. Eles fugiram em pânico, com as abelhas circulando ao redor de suas cabeças. Aturdido com o que aconteceu, mas ainda feliz por ter conseguido proteger a oferta de paz, o homem forçou o corpo machucado a prosseguir e partiu imediatamente para a vila vizinha. Contudo, o que aconteceu quando o homem reverentemente entregou a oferta de paz para o ancião da aldeia foi algo como esfregar sal em uma ferida. O item que ele havia sofrido tanto, sofreu o inferno para entregar, tinha sido danificado dentro de seu recipiente, quando caiu do penhasco. Quebrou. A essa altura, o homem gritou freneticamente: "A culpa é toda minha. Ferva-me, ou me queime se isso resolver tudo." Então, o ancião da aldeia respondeu calmamente: "Observando a forma, o estado como você está, qualquer um pode dizer que você arriscou sua vida para entregar este item. Queríamos apenas testar a confiabilidade das pessoas em sua aldeia. Portanto, por favor, volte para lá e diga que aceitamos com prazer esta oferta de paz." Não demorou muito e o homem parecia estar à beira das lágrimas novamente. Esta música da Omiozá em si tem um andamento ditado principalmente pelo baixo de Matatabe. É ele quem constrói principalmente a aura misteriosa e atemorizante da canção. O timbre do baixo é de uma solidez notória, como se representasse a dureza inabalável do Noricabe. Notas sólidas, inabaláveis como o aço. O estilo da composição remete muito, principalmente nos trechos lentos, ao gênero Doom Metal dos anos 70, e os riffs de guitarra aparecem logo depois, colaborando para transmitir uma sensação de comportamento do Noricabe, primeiro em oposição e ameaça, depois como se estivesse realizando ataques através dos riffs da guitarra. A música é bastante arrastada e também uma das mais longas deste álbum, mas longe de ficar enfadonha ou repetitiva, pois logo que isso está prestes a acontecer, a banda começa a criar mudanças de tempo e surge com uma seção instrumental bem diferente do que estava sendo a música até então, um trecho que é ainda melhor que o anterior, musicalmente falando. A música seguinte é Tenkyoin Kuruitokurua, que significa asilo, lunático distrito da Luz Vermelha. Há muito simbolismo na letra dessa composição, e de cara temos uma referência no título que nos ajuda bastante a descobrir sua temática, o Distrito da Luz Vermelha. Para quem não sabe, esta expressão é utilizada para caracterizar zonas dedicadas ao meretrício e ao comércio sexual nas suas mais variadas formas, seja com sex shops, bordéis, clubes de striptease e qualquer outra atividade econômica voltada à venda do sexo. É um termo bastante
praticado globalmente, utilizado em muitos locais do mundo. No entanto, esta denominação não é nova, algo esperado visto que a prostituição é uma das atividades profissionais mais antigas das civilizações humanas, seja de forma legal ou ilegal. No Japão do século XX, o termo akazen, que significa linha vermelha, passou a ser utilizado como gíria para identificar o distrito da luz vermelha em algumas prefeituras do Japão, principalmente entre 1946 e 1958. Nas regiões akazen, o comércio sexual era regularizado. Nas regiões onde ele era feito de forma criminosa, o termo aozen, linha azul, era empregado. Isso tudo antes do Japão criar uma legislação mais rígida e punitiva para o comércio sexual, chamada Baishun Boushihou, ou Lei Anti-Prostituição, exatamente em 1958. Obviamente, mesmo tornada ilegal, a prática ainda acontece no país, como em todos os lugares do mundo. Não é raro transitar nas ruas de Osaka e Tóquio e encontrar jovens garotas oferecendo massagens sexuais, que, claro, vão ser bem mais do que isso se rolar um dinheirinho a mais e se puder ser feito longe dos olhos da lei. No geral, a prostituição sempre foi mal vista por lá, mesmo na antiguidade. O Japão é um país muito conservador, moralista e as pessoas em situação de meretrício, seja por escolha ou desespero, sempre foram mal vistas e marginalizadas. E esta música da Omyoza, em questão, compartilhará também uma visão pessimista e dura sobre essa temática, de repúdio ao fetichismo do corpo. Essa é uma postura que sempre foi constante na banda, a começar pela forma como ela retrata sua vocalista e único membro feminino, Kuroneko. Matatabi e a própria Kuroneko já mencionaram em entrevistas várias vezes que a Omyoza jamais seria uma banda que sexualizaria a imagem de Kuroneko, que ela não é uma boneca, mas sim a voz da banda, para quem as histórias são escritas, para serem retratadas na sua expressão. O enfoque não está no corpo de Kuroneko, e sim na sua capacidade técnica e expressividade artística. A Omyoza não se inclui em nenhuma vertente kawaii ou que trabalhe com uma concepção onde as figuras femininas tenham, mesmo que de forma mínima, suas imagens exploradas ou sexualizadas. Isso também os distancia de vertentes no mainstream da cultura japonesa, da cultura pop, que trabalham nesse sentido, de idol bands ou outros segmentos que investem na aparência física de musicistas femininas para vender produtos. Voltando à música, o repúdio presente nela não é direcionado às questões mais atuais da cultura japonesa, entretanto. A Omyoza é uma banda histórica, de época, e como não poderia ser diferente, nessa composição um relato se dará também com um olhar em eras passadas, onde a prostituição e a libertinagem eram maiores e mais socialmente identificadas. A música não economizará na crítica, atacará o culto e a exploração do corpo, algo visto como degradante tanto em sentido físico como espiritual. Vocês já devem ter notado a esta altura que a Omyoza está dando um enfoque muito grande ao período Edo neste álbum. E, em virtude disso, eu identifico aqui uma ligação com o conceito de mundo flutuante, cujo termo em japonês é ukiyo. O ukiyo representava um estilo de vida urbano dos japoneses do período Edo, onde principalmente a classe comerciante procurava por prazer com bastante frequência, criando também seus próprios negócios para capitalizar com isso. Foi principalmente nesta época que proliferou uma enormidade de bordéis e casas de chá, conhecidas como shashitsu, e os teatros kabuki. A grande concentração desses locais acabou dando origem a vários distritos da Luz Vermelha. Foi do ukiyo que surgiu também um termo bem mais conhecido dos ocidentais, o ukiyo-e, que diz respeito a um tipo de arte desenvolvida por Ishikawa Moronobu no século XVII,
que buscou inspiração em temáticas que até então eram pouco exploradas pelos artistas japoneses. Ishikawa foi buscar inspiração nas zonas de prostituição, criando assim artes explícitas relacionadas ao amor e ao sexo. O ukiyo-e, enquanto técnica, viria a tomar outros rumos posteriormente, retratando paisagens do Japão, por exemplo, que inspiraram vários nomes da arte europeia, sendo o holandês Van Gogh um dos pintores mais famosos que sofreram influência deste estilo. Mas muitos se esquecem que seus primórdios foram calcados num estilo voltado enfaticamente para o erótico e a vida cotidiana das pessoas em situação de meretrício, com muitas peças explicitadas e outras nem tanto em relação ao teor sexual. Algumas eram mais preocupadas apenas em retratar a beleza estética dos estabelecimentos de meretrício e daqueles que viviam ali e ganhavam a vida, como as geishas, por exemplo. Há pinturas de ukiyo-e representando geishas que, honestamente, são verdadeiras obras-primas, lindíssimas. Não menos importante, precisamos dizer que o termo ukiyo é uma homófona para o ukiyo do budismo, ou seja, ela é uma palavra que possui fonética semelhante ao termo budista, mas cujo significado e grafia são diferentes. O ukiyo do budismo significa mundo doloroso, que representa o plano terreno, de morte e renascimento, do qual os budistas buscam libertação. Ou seja, vemos aqui uma homófona que ironiza os princípios budistas, que estimula os seus entusiastas a se entregarem aos prazeres carnais e mundanos, se afastando da filosofia budista e do pessimismo que coloca a vida terrena como um estágio duro e de provação. Para abordar a questão, a meu ver, a Homyosa utiliza a moralidade do ponto de vista do ukiyo budista, com clara desaprovação ao estilo de vida da prostituição. Isso fica bastante claro nas referências líricas, no relato do desejo escaldante dos maníacos e escravos do prazer, que supostamente estariam provando da mais profunda escuridão de seus corações em seus constantes atos libertinos. A música até contrasta os lados opostos entre o ukiyo do mundo flutuante e o ukiyo do mundo doloroso, mencionando os santos pessimistas, no caso os budistas, e os fanáticos libertinos, no caso, aqueles que tinham o estilo de vida voltado para o prazer carnal. A composição associa o estilo de vida ao masoquismo também, e mesmo se tirarmos o moralismo presente em suas palavras, se colocarmos na balança a quantidade de abuso e exploração que existe no submundo da prostituição, no mínimo veremos que existe muito sadismo, representado na figura de cafetões e outros crápulas que exploram mulheres pobres e em situação de risco. É bastante interessante acompanhar coisas típicas do cotidiano sendo mencionadas aqui, como, por exemplo, a caracterização feita das prostitutas como atendentes da traição. Ao chamá-las assim, se faz uma crítica dupla, tanto a elas quanto aos clientes, os homens casados que no mundo flutuante estariam desgraçando a vida das suas famílias e perdendo seu próprio brilho. É uma música com alto grau de moralismo, indiscutivelmente, de tom bastante severo, com seriedade, mas curiosamente escrita em uma estrutura musical bastante acessível, mas comercial, com riffs típicos do hard rock. A música é tão tranquila e de fácil digestão que nem aparenta ser tão séria e carregada como o seu conceito nos dá a entender. Mas assim é o Homyosa, o encontro constante entre o Yin e Yang. A quinta faixa é destinada aos corvos, animais muito comuns no Japão, que infestam tanto a zona rural como as cidades. Eu, corvo, estarei a falar agora dos meus amiguinhos lá da Terra do Sol Nascente e do principal yokai que os representa, e que também dá nome a esta música. Trata-se do Yatagarasu, o corvo de três pernas.
O Yatagarasu, o corvo que habita o Sol, tem uma influência grande na Ásia e pode ser encontrado na cultura de todos os povos da região leste do continente. Sua origem é certamente chinesa, dos tempos neolíticos. Há quem diga que a crença no Yatagarasu tenha nascido na antiga astronomia, onde aqueles mais dedicados ao estudo dos astros personificavam as manchas solares na figura da ave. No Japão, pela constante presença deles no cotidiano, os corvos também são sem dúvida um símbolo do país. Se um turista visita o Japão e não vê uma ave negra sequer, certamente ele apenas visitou os centros urbanos mais movimentados das metrópoles. O Yatagarasu também representa no país um símbolo do sol nos tempos antigos, que apareceu já nas primeiras obras literárias da sua história. Yatagarasu é um yokai sagrado, servo da deusa do sol Amaterasu ou Mikami, a grande deusa augusta que ilumina o céu. Embora o Yatagarasu seja mais conhecido por corvo de 3 pernas, visto sua fisiologia incomum, seu nome na realidade significa corvo de 8 palmos. É no tamanho dele que é colocada certa ênfase. O palmo era medido através do comprimento entre o polegar estendido e o dedo médio, o que dá aproximadamente 18 centímetros em média. Mas, no fundo, o termo está mais para um apelido do que necessariamente uma rigidez métrica. Era apenas uma forma de sugerir que o Yatagarasu seria uma ave muito grande. Na sua forma original, ele possuía apenas 2 pernas, algo que mudou na década de 930 d.C., quando o mito chinês do corvo de 3 pernas foi incorporado à história do Yatagarasu. E necessário dizer, isso acontece muito, meus caros. Se o Japão é um país milenar, a China é ainda mais antiga. Muitas coisas que foram incorporadas na cultura japonesa tiveram origem, na realidade, na cultura chinesa. E com os yokai isso não é diferente. É algo que veremos acontecer com muitos yokai tradicionais, como a lenda da Kitsune Tamamo no Mai, por exemplo. O corvo de 3 pernas tem sido utilizado na cultura há muitas eras, na religião e na astrologia tanto da China quanto do Japão, principalmente no que diz respeito à adoração do Sol e às graças advindas da luz do dia, responsável pelo desenvolvimento da maior parte da vida que habita o planeta. A adoração do Yatagarasu era bastante comum no Umiyodo. Era um símbolo bastante reverenciado. E, como não poderia ser diferente, o Yatagarasu possui significados mais profundos em virtude da sua fisiologia diferente e exuberante. Cada uma de suas pernas representa algo. O corpo do corvo é o Sol, aquilo que está sempre acima de nós, e as 3 pernas, individualmente, representam o céu, a terra e a humanidade. O fato do corpo, o Sol, estar acima, expressa um sentido hierárquico, mais majestoso, e os 3 elementos abaixo são compreendidos como aqueles que são oriundos dele, como se fossem sua prole. Entretanto, há ainda mais um significado adicional para as pernas do Yatagarasu. Elas podem representar igualmente as 3 virtudes dos deuses. São elas a sabedoria, a benevolência e a bravura. Na história escrita mais antiga do Yatagarasu, ele foi retratado como uma encarnação do deus Kamo Taketsunumi. Kamo Taketsunumi, que nos tempos atuais está consagrado no santuário Shimogamo, na cidade de Kyoto. Na forma do Yatagarasu, o deus liderou Jimmu, o primeiro imperador japonês, através das montanhas na busca por estabelecer o seu país. Ou seja, o yokai Yatagarasu, assim como os corvos, tem uma importância gigantesca para o povo japonês, porque eles estão diretamente associados à fundação da sua própria nação.
O clã de Jimo teve origem em Kyushu, onde hoje fica a atual província de Miyazaki. Ele e seus irmãos lideraram uma migração para o leste ao longo do mar interior de Seto, procurando se estabelecer num lugar onde poderiam desenvolver uma pátria melhor e assim seguiram subjugando as várias tribos que encontravam pelo caminho. Mas não sem enfrentarem muitas dificuldades em virtude dessas guerras. É claro. Quando finalmente chegaram a Naniwa, a atual Osaka, o irmão mais velho de Jimo, Itsuse, líder da expedição, foi morto em batalha. Jimo percebeu que eles haviam perdido porque estavam lutando de frente para o leste, lutando contra o sol. Assim, ele passou a liderar suas tropas pela península de Kii até Kumano, atual prefeitura de Mie, rumando para o oeste, mas sua expedição acabou se perdendo nas montanhas de Kumano. Observando o que acontecia, Amaterasu, a deusa do sol, e Takami Musubi, um dos deuses criadores, ordenaram que Kamo Taketsunumi atuasse como um guia para Jimo. Kamo então assumiu a forma de um corvo gigante, o Yatagarasu, e voou ao encontro dele, mostrando o caminho correto a seguir. Com o Yatagarasu à frente, Jimo foi capaz de navegar pelas montanhas de Kumano e chegar a Yamato, na atual província de Nara, onde fundaria sua capital e se tornaria o primeiro imperador do Japão. Reza a lenda que o bisavô de Jimo, Ninigi, era ele mesmo um neto de Amaterasu. Assim, Jimo e todos os membros da linha imperial japonesa ficaram culturalmente conhecidos como os descendentes diretos da deusa do sol. Falando um pouco da composição musical da Onmyoza, é interessante como ela se afasta de toda esta aparente positividade e veneração em relação ao Yatagarasu. Na realidade, a música é bastante avessa a isso. Assume um tom crítico em relação aos aspectos religiosos envolvidos. Interessante também como ela pode ser algo completamente descritiva do cotidiano japonês, mencionando o comportamento dos corvos, suas idas e vindas das colinas e seu descanso nos telhados das casas. A música adota uma visão bem mais contemporânea em relação a eles porque, verdade seja dita, os corvos já foram um problema de saúde pública no Japão, e a vida com eles requer alguns cuidados. Como possuem um comportamento grupal, eles comumente sobrevoam as áreas urbanas procurando comida, algo que a ação humana, com a destruição da natureza e construção das cidades, dificultou bastante, consideravelmente, a vida desses negros emplumados. Se antes eles naturalmente caçavam dentro de um ecossistema, eles tiveram que se adaptar à cultura, à estrutura de vida das cidades. E sendo assim, onde é que eles, os corvos, procurarão comida? Onde ela é minimamente possível? Sim, isso mesmo. Se você pensou no lixo, você acertou em cheio. Há campanhas em todo o Japão, até os dias atuais, para que as pessoas cuidem bem do lixo, isolem-no adequadamente, tanto para evitar doenças quanto também para que os corvos não espalhem-no no chão, não o espalhem pela cidade. Os corvos são capazes disso, corvo? Sim, meus caros, são. Seus bicos são afiados, possuem uma rigidez invejável e rasgar sacos de lixo é fichinha para eles. E não para por aí. Há campanhas também para que as pessoas cuidem bem dos animais de estimação. O Japão possui muitos animais de rua também, embora para nós eles aparentem ser uma civilização bem mais desenvolvida. Em termos de organização, eles realmente são, mas a imagem mental que nós comumente temos do Japão é aquela dos grandes centros e ainda da parte central dessas cidades. É uma imagem não representativa dos subúrbios, das regiões mais pobres do interior. O Japão é um dos países mais organizados do mundo, sem dúvida, mas isso não quer dizer que eles não tenham que caminhar ainda em termos de civilidade também. E no caso dos animais de estimação,
dá para encontrar muitos abandonados pelas ruas. E adivinha o que acontece? Eles viram presas para os corvos famintos. Eles atacam os bichinhos, pois os corvos são muitos e a fome é grande. Há muitos bicos para sustentarem. Corvos não escolhem o que comem, eles atacam o que estiver disponível. E alguns incidentes domésticos também não são raros. Com o passar do tempo, isso foi construindo uma percepção pejorativa em relação a eles nas grandes cidades. A silhueta dos carniceiros de plumas brilhantes, como relatado na música, é algo não necessariamente tão bem visto assim, embora toda a simbologia histórica e religiosa ainda não tenha se perdido totalmente. Os japoneses não caçam ou tentam levar os corvos à extinção. Ao contrário, eles procuram fazer procedimentos de controle para que haja algum equilíbrio e que possam assim coexistir com essas aves, ocupar o mesmo espaço, realmente ter coexistência. Mas, prosseguindo com as percepções da música, é interessante também como ela subverte o olhar em relação ao Yatagarasu. Como narrei anteriormente, ele estava ao lado dos fundadores do Japão, ou seja, o yokai estava ao lado dos heróis. Mas é muito interessante perceber, nesta canção, como Aomi Ozaki vai explorar o olhar de quem estava no grupo rival, daqueles que foram atacados pelos corvos. Podem imaginar o horror de ser mutilado por um exército rival que conta com a ajuda divina? É a partir daí que a face e significado mais agourento dos corvos serão descritos nessa música. É assim que eles ganham o papel de serem aqueles que prenunciam a morte. Há um trecho na música onde Kuroneko menciona que 3 corvos vinham voando e ela se questiona se naquele momento ela encontraria sua morte. Ela interpreta o terror do ataque belamente, por sinal, se colocando no lugar daqueles que sentiram e sentem, não as graças, mas o terror advindo dos corvos. É por essas e outras que os corvos ganham outros adjetivos, são censurados, esquecidos e chamados de raça vagabunda. E é interessante a última crítica da canção, onde Aomi Ozaki tocará no quesito religioso ao explicitar como os corvos ainda são venerados, após séculos, como arautos dos deuses, cultuados e vistos com grande temor por algumas pessoas ao ouvirem os seus grasnados. E tudo isso sendo retratado em uma música ilustrativa desses elementos, lenta e com muito groove. Pessoalmente, para mim é Manek quem mais brilha nessa música. Eu já havia mencionado no vídeo de introdução que fiz sobre Aomi Ozaki, e que pode ser encontrado na playlist da banda, que Manek teve muita influência de blues. E isso pode ser visto claramente aqui, no solo que ele escreveu para a canção. Muito bom e bastante contrastante com os outros setores da música, que tendem a puxar mais para o heavy metal clássico, mas, como eu disse, sendo feito de maneira mais lenta, cadenciada e com bastante groove. Yuga Mochizuki, A Lua Disforme, é a 6ª música do álbum Hyakki Ryoran. E embora Kuroneko brilhe com seus vocais durante o álbum todo, sendo para mim o seu ápice a 9ª música deste álbum, chamada Ayako, e que ainda apresentarei neste podcast, é aqui, em Yuga Mochizuki, que chamam a atenção do ouvinte para que ele se atente para a pluralidade e versatilidade da japonesa. Yuga Mochizuki é uma balada poderosa, que começa explorando um lado mais doce e sutil da voz de Kuroneko, mas não tardará para que ela, ao interpretar a criatura feminina e amaldiçoada narrada na letra, passe a cantar com mais intensidade, até mesmo a gritar, seguindo o ritmo pesado imposto pelos demais colegas de banda na parte instrumental. E o interessante é notar que o grito aqui não é um grito no sentido do growl, como por exemplo no estilo Fry, que é um tipo de growl, mas não é canto, tecnicamente falando. Kuroneko grita em momentos onde personagens são tomados pelo horror, desespero ou manifestam fúria, mas ela faz isso sempre cantando. Ela é de fato uma cantora, na literalidade da palavra, e mesmo quando precisa ser mais extrema, ela jamais deixa de cantar. Ela não precisa recorrer a um aspecto mais áspero ou rouco da voz
para transmitir o sentimento que esperamos de um monstro feminino, o que, na minha avaliação, não é apenas ótimo por questões estéticas, mas também de saúde, porque com a voz que ela tem, todo cuidado é pouco para que ela continue sempre formidável e com este timbre lindo que possui. Que ela deixe os rosnados para Matatab e Manek, melhor assim. Yuga Mutsuki é mais uma canção que surge como resultado da banda jogar Hyaku Monogatari. A história é mais ou menos assim. No fundo de um lago frio e escuro, localizado na profundidade da floresta, vivia uma criatura hedionda. Há muito tempo, aquela criatura havia sido humana. Suas unhas, cuja beleza se comparava às cerejas, ficaram escuras e retorcidas como as raízes de uma árvore. Seus dentes encantadores, como madrepérola, ficaram afiados como as presas de um animal, e sua pele tão suave quanto o pêssego branco ficou completamente coberta de escamas duras. A coisa em que ela se transformou foi algo totalmente horrível. Para esconder seu corpo hediondo, a criatura residia no fundo de um lago frio, onde vivera por um período de tempo que desafiava até mesmo a crença. E a todo momento ela era atormentada pelo peso de seu pecado e punição. Certa noite, a luz prateada da lua brilhou intensamente até o fundo do lago. Tão brilhante era a luz que fazia a criatura olhar para a superfície, e ali, dançando lentamente na água, ela viu a silhueta de alguém olhando para baixo. Quantos anos se passaram desde a última vez que um humano visitara o lago? Tendo sido ela própria humana? Por nostalgia e sem pensar muito, a criatura forçou os olhos para olhar de perto o rosto da pessoa. Oh, que curiosa coincidência! O jovem que parou para tirar a água do lago era a imagem cuspida do homem que ela amava há muito tempo, quando ainda era uma linda garota. Seria possível. Assustada, a criatura se inclinou para a frente, e naquele exato momento aconteceu que os raios da lua refulgentes ficaram cada vez mais brilhantes e o fundo do lago foi iluminado com uma luz deslumbrante. Foi quando o viajante notou o monstro iluminado pela lua, e com o rosto totalmente distorcido pelo medo que sentiu, deu um grito de horror. Tendo sido vista, num piscar de olhos, a criatura saltou para a superfície e golpeou com suas presas afiadas. A base da garganta do viajante foi perfurada, e o sangue do homem que amava havia ensopado suas mãos. A garganta da criatura estava agora tingida de vermelho com o sangue que escorria do pescoço do viajante. Uma vez que o homem finalmente parou de respirar, ela mergulhou silenciosamente de volta para o fundo, carregando o viajante entre os dentes. A descrição musical tem um enfoque muito bonito no ambiente e promove uma certa imersão do ouvinte na cena que ali está ocorrendo. A descrição ambiental dessa música é maravilhosa, mas nada se compara à melancolia de Kuroneko. A melancolia que ela representa, que são as nuances, é o sentimento central do monstro aqui, onde ela purga sua existência e passa a purgar ainda mais quando o contato com esse viajante a faz reviver, relembrar de uma longa vida, uma vida passada, uma vida feliz que ela havia tido. A existência do monstro miserável, melancólica, e nós acompanhamos através de Kuroneko o sofrimento dessa criatura, principalmente retratado, comunicado por ela através do seu lindo timbre de voz e das variações, nuances que ela utiliza vocalmente nesta música. O álbum segue com Teito Makaitan, a história do plano do imperador e do líder dos demônios. Esta música é inspirada na obra Teito Monogatari, O Conto da Capital Imperial, de autoria de Hiroshi Aramata. Esta canção é reconhecidamente uma fan favorite, não apenas deste álbum, mas da discografia da Omyoza. E particularmente eu devo concordar, esta faixa é realmente sensacional. E isso muito em virtude da
diversidade de influências musicais que a Omeozá conseguiu reunir em um mesmo lugar e fazê-las funcionar harmonicamente. Esta música tem abordagens extremas e doces, utilizando sem receio todo o potencial dos membros da banda. Sua introdução inicia de maneira interessante com uma escala de baixo, que logo é seguida em sincronia pelas guitarras. Quando a música cai no âmbito lírico, a Omeozá utiliza 3 vocais distintos. Manek fica responsável pela narração das estrofes, rosnando e dando um ar mais intimidador à música. Logo após ele, Kuroneko insere vocais femininos e delicados, de forma a conectar com o refrão, fazer uma ponte, onde no refrão, Matatabe irá matar a pau com vocais suaves e marcantes. O refrão é de plena harmonização, e é algo lindo como a banda consegue harmonizar e transmitir uma sensação de coesão, de unicidade através dele. Os solos de guitarra nesta música são de uma beleza notória também, muito melódicos. Manek e Karukan se superam aqui, seus ouvidos estão afiadíssimos. E é também bastante interessante como a música se encerra, voltando à mesma estrutura do início da canção, de forma concomitante com o conceito transmitido principalmente pelo refrão, retratando a corpulência que continuará vagando na luz das estrelas, indefinidamente. O fim da canção é o reencontro com o seu início, e assim ela continuará, fazendo seu trajeto mais uma vez, como os corpos celestes que viajam ad infinitum no universo. Creio que seja importante ressaltar a contribuição significativa que a bateria de Tora tem nessa canção. É invejável o controle dele como baterista, como domina seu instrumento e entrega tudo o que a composição pede. Ele sempre trabalha musicalmente de forma a fornecer um sulco adequado para os riffs de guitarra preencherem. Quando os riffs se mantêm num contínuo, não é raro perceber as mudanças na batida de Tora, que fazem os trechos soarem completamente diferentes, mesmo que não haja variação nos riffs. E a altura da caixa também é meticulosamente pensada por ele, sabendo a hora exata para ambientar, se manter na retaguarda e a hora precisa para explodir, sair da jaula. Esta é a primeira música que demonstra inspirações literárias da banda com obras clássicas no formato novel ou mangá, algo que também acontecerá com Ayako mais adiante. E Teito Monogatari, para quem não conhece, vale a pena conferir, pois é um épico histórico que mistura Dark Fantasy com elementos de sci-fi de uma maneira bastante curiosa. Hiroshi Aramata trabalha com a obra de forma a fazer uma releitura romântica da história da Tóquio do século XX, utilizando uma influência grande do ocultismo, que aqui é a principal perspectiva adotada. E este ocultismo, no caso, bebe de qual fonte? Isso mesmo, do Omyodo, que é exatamente onde se constrói uma ponte conceitual com a obra da Omeozá, e é assertivamente utilizada por eles nesta composição. Teito Monogatari é reconhecido no Japão como uma obra que ajudou a popularizar o Omyodo novamente na cultura moderna, ganhando em 1987 o prêmio Nihon Award Taisho. A obra vendeu 5 milhões de cópias só no país e inspirou várias adaptações para outros formatos, como filmes e animes. A reimaginação de Hiroshi Aramata traz para Tóquio, do século XX, vários elementos do folclore japonês medieval, e a vida em sociedade é muito influenciada pelas referências do oculto. No entanto, a narrativa possui um ponto de partida central, que é a história de Taira no Masakado, um senhor da guerra do século X que é também um Onryo, um espírito vingativo, uma espécie de Yurei. Eu já falei mais aprofundadamente sobre Yurei aqui no canal e deixarei o card acima para vocês consultarem. Teito Monogatari é repleta de personagens históricas reais e ficcionais. Seu protagonista, e ao mesmo tempo antagonista, é Yasunori Kato, um ex-tenente do exército imperial japonês que se transformou em um Oni vingativo. Kato é descendente de um povo que se rebelou contra o Império Japonês na Antiguidade. Com a ajuda de yokai, do ocultismo e países inimigos do Japão, como a China e a Coreia, Kato se dedica nos 10 volumes da obra a destruir Tóquio, a sede do Império Japonês, custe o que custar. Seus rivais, no decorrer da narrativa,
serão heróis históricos da nação, do Japão. Por exemplo, o Omyuji Abe no Seimei. Como curiosidade, acho importante citar a vocês algo relacionado ao personagem Yasunori Kato. A estética do seu traje, algo que vocês podem conferir por imagens na internet, lembra um outro personagem que viria a ficar ainda mais famoso que ele, mundialmente. Com quem ele se parece? Sim, se parece com o tirano ditador Bison, que na edição japonesa é chamado Vega, ou, no japonês, Bega, assim como o nome da estrela. Bison é o líder da organização Shadaloo e principal antagonista da franquia de games de luta, conhecida como Street Fighter. A Capcom se inspirou completamente em Kato para criar Bison. Eles são tão similares que é praticamente um plágio. A Capcom afirma que a fonte de inspiração de Bison foi o general Washizaki, do mangá Rikyo. Mas isto não poderia estar mais longe da verdade, porque tudo em Bison, tudo, desde os trajes, maneirismos, a expressão diabólica no seu rosto e até mesmo a estética vista na manifestação do seu poder, remetem a Yasunori Kato, remetem a este grande vilão de Teito Monogatari. E se vocês acham que Bison é maligno e poderoso, esperem só até ver quem é Kato. Quem se interessar, eu sugiro a leitura de Teito Monogatari para descobrirem o monstro que Kato realmente é. O filme e o anime sobre a obra são de qualidade bem inferior. Sendo assim, nada como conhecer na fonte original. Se quiserem assistir às mídias depois, elas funcionarão como material adicional, um complemento. Kegai Ninpochou dá prosseguimento ao álbum com mais um pergaminho ninja, o pergaminho ninja da região inóspita. E pela última vez neste álbum, a Omioza contará mais uma história através de seu Hyaku Monogatari particular. Como esperado de uma música Ninpochou, esta aqui envolverá riffs enérgicos, andamento contínuo e bastante objetividade para relatar a história dos personagens envolvidos na trama. Aqui temos uma questão política, explicitada pelas represálias imperiais contra clãs que não estavam em sinergia e subordinados aos seus ditames. O Império representa um sistema claramente autocrático e sofria a resistência desses clãs. O próprio kanji, para Kegai, tem o sentido de algo que estaria para além da influência do Império, de coisas e pessoas que não se sujeitam ao regime. Antes da explosão definitiva no conto, que levaria um povo ao massacre e total ruína, temos um ato de vingança. Ele foi o que de fato acendeu o último pavio de pólvora no conflito. A história usa como plano de fundo Adashino e Toribeno, que são locais citados na música e onde atualmente se encontra a cidade de Kyoto. Eram locais conhecidos pela presença de crematórios e sua prática correspondente. A Omioza narra o seguinte conto, que inicia com a fala de um jovem desejoso de vingança. Bem, então eu vou embora. Não voltarei até que a cabeça desse homem seja minha. Assim que o jovem disse isso, ele começou a se afastar. Logo atrás dele se ouvia a voz comovente de uma garota. Eu imploro, por favor, não vá. Que significado há para se vingar? Nós poderíamos simplesmente voltar à nossa antiga vida e viver aqui em silêncio como antes. O apelo choroso da menina não teve o poder de mudar a vontade do jovem, e ele acrescentou. De fato, fomos rotulados como bárbaros insubordinados e temos vivido aqui secretamente. E eu não considero isso algo a se lamentar. No entanto, o orgulho do nosso clã não é algo tão barato para nós apenas nos submetermos humildemente enquanto ele é pisoteado. Dito isso, ele partiu, sem diminuir o passo. Apenas a figura de uma garota chorando foi deixada para trás. Perdoe-me. Aqueles que foram ridicularizados e depois assassinados eram meus amigos íntimos desde a infância. Se eu não vingar a morte deles agora, jamais conseguirei encará-los na vida após a morte. Enquanto contemplava o seu destino e localizava o ágil inimigo entre as montanhas,
O jovem orgulhosamente passou a seguir em frente. A superfície de rocha dura era triturada abaixo de seus pés e o vento forte soprava suas pegadas, como se pressagiasse o destino do jovem. Pouco tempo depois, a menina ouviu rumores sobre a morte do jovem. Ninguém no clã duvidava de sua morte inevitável e vã. Ironicamente, a justa indignação que resultou na sua morte em batalha acabou causando problemas para todo o clã. Como uma forma de ameaça para outros grupos desgostosos com o governo, o exército imperial recebeu ordem para extirpar todos os membros do clã, incluindo mulheres e crianças, por terem se revoltado contra a corte imperial não uma, mas 2 vezes. Absolutamente nada foi ouvido sobre os clãs desde então. Somente o vento, que sopra através do vale, carregou seus lamentos. É um conto bélico, mas também político, logo se nota. Os regimes monárquicos do Japão podiam ser implacáveis e repletos de crueldade e tirania. É o que está sendo evidenciado aqui, principalmente em trechos onde foi revelado que até mesmo pessoas inocentes, que não se envolviam diretamente no conflito, como mulheres e crianças, foram brutalmente assassinadas pelo governo regente. Repugnante, para dizer o mínimo. Mas não foram momentos raros na história japonesa, nos seus vários períodos. Ela remete a uma série de conflitos bárbaros e deveras muito orientados por uma postura xenófoba da monarquia japonesa. Guerras envolvendo o Japão, a China e a Coreia é algo devidamente registrado, e sempre com interesse de domínio e expansão por parte dos japoneses. Apesar de a cultura pop do Japão ser muito amada e admirada no mundo todo, inclusive na Ásia, devido ao barbarismo que praticaram em sua história, eles não são, enquanto povo, tão amados assim pelos demais orientais. E não há como não compreender a razão disso, pois ficaram muitas chagas profundas em virtude das guerras sangrentas onde o Japão foi protagonista. E as mágoas e rixas até hoje persistem. Uma que posso citar, por exemplo, é a mágoa do povo coreano em relação ao Japão. Na Segunda Guerra Mundial, em virtude do papel, da postura que o Japão teve na guerra. O Japão foi aliado do Terceiro Reich, foi aliado do Partido Nazista. Até hoje existe sangue ruim na relação entre coreanos e japoneses, embora nós possamos encontrar vários elementos da cultura japonesa na Coreia e vice-versa, principalmente no campo do entretenimento. A relação já foi pior, houve momentos que isso era completamente proibido. Mas ainda existe um ressentimento do povo coreano em virtude dos mesmos nunca terem desistido de um pedido de desculpas público feito pelo governo do Japão, pelos crimes que eles cometeram na guerra, algo que o governo japonês nunca fez. As histórias dos pergaminhos Nippochou de certa maneira me remetem a casos assim, não apenas externos, mas também dentro da ilha japonesa. Se pararmos para pensar, houve muitas guerras e conflitos entre os diferentes povos que ali viviam, e que ali queriam viver. É uma história sangrenta marcada por conflitos entre clãs, que tinham seu próprio dialeto e costumes, que eram cheios de orgulho, e negavam-se a curvar diante de um inimigo mais forte ou regente tirano. Na Ásia, observamos que muitas culturas regionais compartilhavam da ideia de que era preferível morrer a viver de maneira subalterna, em estado de desgraça. A honra e os múltiplos significados que esta palavra teve no decorrer das eras é algo que demanda bastante leitura e estudo, para que realmente possamos compreender o significado do orgulho de alguns clãs japoneses, que preferiram desaparecer a serem governados por estrangeiros. A penúltima música de Hideaki Hyoran é Ayako, música com o mesmo nome do mangá de Osamu Tezuka. E desde já sugiro parar tudo o que estiver fazendo, se acomodar e ouvir atentamente essa canção. Porque convenhamos, que música maravilhosa é Ayako, uma composição épica o suficiente para honrar a obra de Osamu Tezuka, um dos mangás históricos mais importantes e bem escritos da história japonesa. Existe publicação dele no Brasil. No Japão ele é distribuído na forma original, em 3 volumes. Aqui Ayako saiu em volume único. É uma obra imperdível que certamente eu abordarei mais profundamente no meu canal, em vídeos específicos para ela no futuro.
Eu adoro o mangá de paixão, assim como amo essa música da Umyoza, que considero o ponto mais alto deste álbum e um dos grandes momentos de toda a sua discografia. Essa música é uma obra-prima. Para quem ainda não havia se convencido sobre a qualidade de Kuroneko como artista, cairá por terra qualquer dúvida remanescente sobre a capacidade de interpretação da vocalista. Ela entra na alma da personagem e sentimentalmente comunica através de seu canto todos os estágios da triste e profundamente trágica vida da personagem Ayako. Esta é a música mais longa do álbum, mas é tão bem construída que flui naturalmente. Somos envolvidos pela narração, que é lindamente enfeitada por um instrumental de muitíssima qualidade. A música tem uma dinâmica que transmite sensação de continuidade e o tempo passa sem que percebamos. E quando a música termina, ficamos com um gostinho de quero mais. Todos os setores da estrutura musical são bem reunidos e organizados. Sei que já elogiei a obra de Osamu Tezuka. No entanto, mais uma vez reforço que não estou exagerando. É uma obra-prima. Uma obra-prima, que naturalmente geraria outra musical de mesmo nível se fosse feita por alguém talentoso e respeitoso o suficiente com o material original, o que é o caso aqui, com a Umyoza. Em Ayako, nós acompanhamos o retrato da sociedade japonesa no pós-Segunda Guerra Mundial, com todos os seus tabus e dilemas morais envolvidos. E, naturalmente, fica evidenciado o grande clima de tensão em uma sociedade arrasada pelos destroços da guerra, tendo que se reestruturar e se reinventar, inclusive no campo moral. Há dois desafios: superar as cinzas dos destroços causados pelas bombas e, ao mesmo tempo, vencer o câncer moral que parasitou a alma da sociedade japonesa por tanto tempo. A tragédia de Hiroshima e Nagasaki deixou feridas abertas que são refletidas na obra, inevitavelmente. Osamu vai nos recordar do assunto que mencionei durante as considerações feitas à música anterior. O fato do Japão Imperial ter causado muitas guerras com os povos do restante da Ásia, da tentativa de invasão e colonização de vários países, algo que fez com que os japoneses se tornassem a etnia mais odiada do continente. Os demais povos não esqueceriam, como até hoje não esqueceram, dos inúmeros genocídios étnicos realizados pelo Império Japonês. É neste plano de fundo, lambendo as suas próprias feridas e necessitando se reinventar como povo, que será ambientada a história que acompanhamos em Ayako. Com a derrota do Japão na Segunda Guerra, o país foi obrigado a se submeter a um regime forte de controle político e cultural do governo americano, algo que veremos nitidamente aqui. O mangá é bastante colado na realidade daquele período. Trata de esses momentos históricos com bastante fidedignidade. Revela muito claramente aquelas tensões. Osamu Tezuka nos apresentará o clã Tenji, uma família tradicional e bastante antiga do Japão. E ao apresentá-la, deixará explícita também sua dificuldade de mudança e abandono de noções e estilos de vida conservadores. O clã Tenji serve ele mesmo como uma representação do Estado japonês no pós-guerra, uma instância com gigantesca resistência, dificuldade em aceitar o declínio de suas tradições e a ascensão de novos impérios que agora estavam, ironicamente, impondo seu estilo de vida sobre o povo japonês, algo que era exatamente o que o povo japonês fazia com a maioria dos povos orientais. Como se diz, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? A história apresenta Jiro Tenji, um soldado que se transformou em colaborador dos americanos após ter ficado um bom tempo confinado num campo de concentração, exclusivo para soldados do eixo. Ele era um dos sujeitos considerados mais nobres do seu clã, mas também não deixou de ser corrompido pelo legado vergonhoso da sua família, da sua linhagem. O mangá começa com Jiro voltando para casa após ser libertado no fim da guerra. E não demora muito para ele descobrir as atrocidades que aconteceram na sua casa, dentro da sua família podre, enquanto ele esteve fora. A pior delas foi o seu pai ter estuprado a esposa de seu irmão,
o que acabou gerando a principal vítima deste duro e triste mangá. De difícil leitura. Tem que ter estômago para ler, já aviso. O estupro resultou em gravidez, e assim a menina Ayako nasceu. Os próprios kanji utilizados para compor o nome de Ayako significam algo próximo de estranha, ou seja, a menina, no próprio nome, já havia nascido com um forte estigma para carregar. A verdade sobre o estupro sempre foi de conhecimento dos membros da família, e Osamu irá expor que a história do clã é ainda muito mais repugnante, que ele foi formado por gente tão desprezível que o estupro que originou Ayako não é um fato isolado. Os Teng são uma família de gananciosos sovinas, hipócritas e corruptos, que procuram a manutenção do poder desde os tempos dos samurais. A vida de Ayako não foi nada fácil, ao contrário. E é literalmente um martírio acompanhar o quanto essa menina sofreu, acompanhar todo o flagelo que impuseram a ela. Ayako foi mantida por mais de 20 anos dentro de um porão, impedida de sair e ter qualquer contato com o mundo externo, algo que acaba gerando marcas profundas na sua personalidade. Isso atrasa cronicamente o desenvolvimento cognitivo psicológico dela, que literalmente é uma criança em corpo de mulher. Ayako era muito maltratada, mantida por longos períodos no escuro, sem roupas, e este cenário foi tudo o que ela conheceu durante 2 décadas. Na música da Omyoza, acompanhamos Kuroneko interpretando a personagem, narrando a história segundo o olhar de Ayako. E vemos na interpretação dela como a personagem vai aos poucos deteriorando mentalmente, tragicamente adoecendo. Suas ansiedades, desejos e inseguranças sendo expostos, acompanhados de solos de guitarra lindos e melódicos. Para vocês terem ideia da crueldade com Ayako, o único contato humano que ela tinha era apenas o vislumbre de pessoas abaixando baldes com comida, água e outros suprimentos para que ela sobrevivesse, tudo feito através de um buraco no teto. Ela era submetida a esta situação degradante de vida em nome de um moralismo pervertido de Jiro, algo que seria mantido até Ayako apresentar traços corporais atraentes, se tornar uma bela mulher, e, pelos motivos que vocês já podem imaginar, começar a ter permissão, então, de sair para fazer maior contato social. Despreparada, ingênua, constantemente oprimida física e moralmente, a psique de Ayako vai definhando. Ela não teve preparo e desenvolvimento emocional para conseguir viver neste mundo cão. O dano psíquico causado a ela é lamentável e revoltante. E certamente ela não teria a ajuda da família Tenji, que nunca deixou de se aproveitar de sua ingenuidade e machucá-la. Como mencionei, Ayako se torna uma mulher adulta, bastante sexualizada pelo desenho de Osamu Tezuka. Ela é realmente linda, mas é uma mulher presa em uma mente de menina. Ela não sabe como lidar com as pessoas, em quem confiar. Em virtude de toda a privação que foi submetida, foi causado um dano irreparável no seu desenvolvimento. Ela não amadureceu. Eu não entrarei em mais detalhes sobre o desfecho da obra, deixarei a cargo da curiosidade dos ouvintes, mas se preparem quando forem ler essa obra fantástica de Osamu Tezuka. É uma obra visceral, no sentido de ser nauseante, na epiderme, e por esta e outras razões, muito realista. E nesta música da Omyoza, terão a possibilidade de uma breve introdução, que arranha a superfície da obra de uma maneira artisticamente invejável, revelando os principais sentimentos e dilemas da pobre Ayako. Comprem lenços. Os mais sensíveis irão precisar. Depois deste ato trágico descrito em Ayako, chegamos à última música do álbum chamada Gainagateya. Este termo significa "que tal isso?" ou "isto é incrível". É uma expressão usada para caracterizar uma situação de surpresa ou espanto. E este é um termo regional, específico da prefeitura de Ehime, região onde Matatabe cresceu. Embora a Omyoza tenha se alojado e começado a carreira em Osaka, Matatabe manteve relações profundas com o dialeto e conceitos de sua terra natal. De certo modo, esta música é um pouco biográfica dele, demonstrando como ele não perdeu suas raízes. Matatabe ainda revelou
em algumas notas que escreveu para o Clube Shikigami, o fã-clube oficial da banda, que uma expressão utilizada na música, mais especificamente a expressão Oichi ni no san yoido, é uma expressão usada na escola primária Kamiyama, em Iwatahama, em Ehime. Ela é utilizada na escola para a prática esportiva do cabo de guerra. No caso, ela tem a intenção de estimular o esforço, incentivar os participantes a se doarem para vencer. Imagino que o interesse de Matatabe pelos temas épicos e eventos históricos do Japão certamente tem relação com as influências que ele teve por ser originário de Ehime. Antes mesmo do período Heian, Ehime era conhecida como um local dominado pela prática pesqueira e trânsito naval, uma localidade litorânea. E os habitantes da região se orgulham por terem sido historicamente aqueles que muitas vezes defenderam o território das invasões mongóis e de piratas. Estes elementos certamente estavam presentes na educação elementar que Matatabe recebeu, o que me faz imaginar que tenha servido de inspiração direta para o grande interesse dele nas temáticas da Onmyoza. Como é de costume, nós encerramos um álbum da Onmyoza encontrando uma música festiva, um clima de agradecimento e celebração conjunta. É algo que vocês, ouvintes, verão com muita frequência nos álbuns da banda. Normalmente as músicas de encerramento, não em todos, mas na maioria dos álbuns, costumeiramente apresentam esta característica. A Onmyoza aparenta ter um grande carinho pelos seus fãs. Músicas desse tipo são uma clara demonstração disso. Elas procuram energizar e fazer uma desintoxicação das emoções e do espírito dos ouvintes. É muito empolgante assistir músicas desse estilo sendo tocadas ao vivo, algo que recomendo. Assistam aos shows da Onmyoza e terão uma clara demonstração do que estou dizendo. Músicas de despedida. Músicas positivas como essa são sempre uma demonstração de cuidado, gratidão e desejo para com os fãs, aqueles que tornam a vida dos musicistas realmente possível e que permitem a eles fazerem o que tanto gostam. É uma variável constante que a banda jamais abriu mão. E aqui, em Hyaki Ryora, a Onmyoza volta a se despedir, assim, com Gai Nagataya. Termino então minhas considerações sobre mais um álbum da Onmyoza. É um trabalho extenuante, que cobra muito fisicamente de mim, até que eu consiga publicar o produto final. Mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser gratificante ver o vídeo pronto, visto o apreço que tenho pela banda e por todas as temáticas que ela trabalha. Espero que os fãs e possíveis admiradores tenham gostado novamente deste vídeo, e no futuro próximo voltarei para mais uma rodada, assim que tiver condições para tal. Um abraço a todos e sayonara!